Este é mais um relato aqui do canal para vocês. Sente-se e venha ouvir este relato. Este é meu relato. Eu me chamo Júlio, eu sou caminhoneiro há mais de 15 anos. E já passei por muitas estradas escuras e desertas. Uma das histórias que mais me assombra até hoje aconteceu há alguns anos, enquanto eu viajava sozinho de São Paulo até o norte do Brasil, por uma estrada pouco movimentada. Era madrugada e a estrada estava completamente deserta. Apenas eu e o som do motor do caminhão. Era por volta das 3 horas da manhã e uma neblina pesada começou a cobrir a estrada. Eu estava dirigindo por uma área conhecida por ser isolada, com poucos pontos de parada. A visibilidade estava muito ruim e eu tive que reduzir a velocidade. De repente, algo me chamou a atenção à minha esquerda, bem na beira da estrada. Primeiro pensei que fosse alguém pedindo carona, mas algo me fez desacelerar ainda mais e observar com mais atenção. A figura estava encapuzada, usando um manto preto, e se movia devagar, como se estivesse caminhando sem pressa, quase flutuando sobre o chão. Ela não parecia humana. Não havia som algum, nem o som de passos, só o barulho do vento, que estava estranho, quase gélido. Fiquei com um nó no estômago, mas decidi continuar dirigindo, tentando não olhar mais para o lado. No entanto, quando passei por ela, senti uma sensação de frio extremo, como se uma onda de gelo tivesse tomado conta de todo o meu corpo. Meu coração disparou e comecei a acelerar sem nem perceber. A visão da figura ficou gravada na minha mente e eu sabia que algo estava errado. Alguns minutos depois, a neblina se dissipou um pouco e quando olhei pelo retrovisor, algo me fez parar o caminhão no meio da estrada. A figura estava agora bem atrás de mim, a uns 50 metros, ainda caminhando, mas dessa vez parecia me seguir. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Eu não conseguia mais controlar a respiração e o medo tomou conta de mim. Foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Meu rádio começou a tocar uma música baixa. Uma melodia que eu nunca tinha ouvido antes, mas que de alguma forma parecia familiar. A voz, embora distante, parecia me chamar, me convidando a parar, como se fosse uma espécie de chantagem. Uma voz suave, quase sussurrante. Sem pensar 2 vezes, acelerei o máximo que pude. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não podia parar. Passei por mais alguns quilômetros, até que finalmente o rádio voltou ao normal, e a sensação de frio e perseguição desapareceu. Mas a tensão na minha pele permaneceu. Ao chegar a um posto de gasolina, perguntei ao frentista se ele já havia ouvido falar de algo estranho naquela estrada. Ele me olhou com uma expressão séria e disse: "Aqui, muitos caminhoneiros já relataram o mesmo. Algo sombrio ronda essa estrada. Nunca mais passei por aquele trecho. Desde então, quando estou na estrada, meu olhar sempre se volta para o lado, esperando ver aquela figura novamente. Mas até hoje, não sei o que era aquela entidade. Eu sei o que vi e sei que aquela estrada para mim é maldita. O que aconteceu naquela noite me perseguiu por muito tempo. Não só por causa da imagem daquela figura, mas também pelo que senti depois. Algo que ia além do medo físico. A sensação de que, de alguma forma, eu havia sido marcado por algo que não devia ter encontrado. Comecei a pesquisar mais sobre histórias de assombrações nas estradas, e o que descobri me deixou ainda mais inquieto. Existem muitos relatos, principalmente de caminhoneiros, que falam sobre encontros com entidades em estradas isoladas. Mas o que mais me marcou foi uma história que encontrei em um fórum de motoristas. O relato dizia que algumas vezes os caminhoneiros que se perdem nas neblinas mais densas acabam encontrando figuras que, embora pareçam humanas à primeira vista, não são.
Esses encontros acontecem sempre à noite, em locais pouco movimentados, e a sensação de estar sendo seguido é constante. Aquilo me fez pensar, seria possível que a estrada em que eu estava, aquele trecho tão deserto e esquecido por muitos, fosse um local de passagem para algo que não pertencem a esse mundo. Após aquele incidente, passei a prestar mais atenção nas coisas que aconteciam nas estradas por onde eu passava. Em algumas viagens, os fenômenos se repetiram de forma mais sutil, como se eu tivesse sido advertido, testado. Às vezes, os faróis do caminhão pareciam falhar. A estrada parecia mudar de direção subitamente. Ou até mesmo a sensação de estar sendo observado voltava, como um peso no ar. Mas nada foi tão intenso quanto a primeira vez. Curiosamente, sempre que eu voltava a passar perto daquele trecho onde encontrei a figura, o rádio do caminhão começava a dançar, com interferências e ruídos estranhos, como se algo ou alguém estivesse tentando se comunicar. Não era o som de uma estação de rádio qualquer. Era algo mais profundo, como se viesse de muito longe ou de outro tempo. Um dia, em uma dessas viagens, um colega de profissão, que estava dirigindo em outro caminhão, me chamou pelo rádio. Ele estava seguindo pela mesma estrada e, de repente, começou a relatar algo que me fez gelar a espinha. Ele dizia que tinha visto uma mulher à beira da estrada, uma mulher de vestido branco, que ele jurava que tinha desaparecido na neblina. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Tentei avisá-lo, mas ele disse que a mulher se aproximou do caminhão dele, tocando o vidro da janela, mas não dizendo uma palavra. Depois disso, ele também acelerou e, ao olhar pelo retrovisor, viu a figura desaparecer como fumaça. Ele estava visivelmente abalado, como eu estava anos antes. Aquilo reforçou minha convicção de que aquela estrada tinha algo de estranho, algo que não se explica apenas pelo medo. Era como se as forças invisíveis do além estivessem ali, esperando, observando ou talvez até querendo nos testar. Eu ainda dirijo, mas depois daquele encontro, sempre que passo por lugares isolados e solitários, não consigo deixar de me lembrar da figura de capô preto que vi naquela noite. A sensação de que há algo mais além da neblina ainda está comigo. E por mais que a razão tente me convencer de que eram apenas ilusões ou o cansaço jogando truques na minha mente, uma parte de mim sabe que o que eu vi naquela estrada foi real. A estrada e o que acontece nela continuam sendo um mistério. Mas uma coisa é certa, eu nunca mais subestimei o poder das lendas e das histórias que escutamos por aí. Às vezes, a estrada guarda segredos que não estamos preparados para entender. E quem sabe, eu e outros caminhoneiros não somos apenas viajantes que cruzam essas estradas, mas também os escolhidos para testemunhar coisas que ninguém deveria ver. Se você gostou deste relato, se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar no nosso crescimento. Até o próximo relato. Aguardamos por vocês.